Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a análise qualitativa. Meu nome é professor Francisley Neri e eu criei este canal para os meus alunos que eu espero que estejam assistindo os meus vídeos, né, acompanhando as minhas aulas. Aquelas aulas, sabe, que eu não consegui terminar porque não há tempo nas nossas disciplinas aqui na pós-graduação e que eu tenho indicado para que vocês venham assistir aqui. E você que ainda não me conhece, eu peço que se inscreva, né, inscreva-se no canal, e também convide outros colegas a inscrever-se, no nosso canal, ativando as notificações. Você que é orientador também é bem-vindo. Muitos colegas têm indicado, agradecendo, têm indicado os meus vídeos para os seus orientandos que querem resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Muitas vezes, isso não é possível, em tempo hábil, né, nas disciplinas de metodologia que nós damos nas pós-graduações. Então, aqui você tem a oportunidade de aprofundar cada vez mais sobre esta parte. Bem, nós estamos numa série de vídeo agora nesses últimos meses, literalmente meses, né, porque nós estamos aprofundando página por página, seção por seção, capítulo por capítulo, este livro muito utilizado e muito amado, né, da Laurice Bardin, análise de conteúdo, né. Uma das técnicas de análise qualitativa, nós aqui a pedido das pessoas aqui no canal e não só, meus alunos também e outros, nós estamos revisando cada um desses capítulos, tá. Nós já vamos então aqui no nosso sexto vídeo, tá, e hoje nós vamos continuar, nós paramos no vídeo anterior, tá. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, eu recomendo que você faça, tá. Nós já vamos na parte 2, no terceiro capítulo do livro, tá, então do livro da Bardin. Mas, essa nossa série de livro não, pretende apenas repetir o que a Bardin disse, muitas coisas úteis, interessantes, não é à toa que é o livro mais utilizado e a técnica mais lembrada. 60% das pessoas que nós questionamos nas nossas pesquisas, mestrandos, doutorandos, orientadores, quando falam em técnica de análise qualitativa, lembram sempre, e é a primeira que aponta que o análise conteúdo da Bardin. Mas eu quero dizer para vocês, e aqui eu faço uma amostra aqui nesse meu espaço aqui, e existe muito mais, e nesses últimos 40 anos, né, o livro Análise Conteúdo da Bardin tem muito tempo, né, e essa área não parou, né, tem muitas dimensões e ela não comenta no seu livro, isso é natural, não há problema nenhum, isso não é uma crítica, a gente não joga fora a água do banho com a criança dentro, né, a gente aproveita o melhor e a Bardin é um livro excelente. Só que existem muitas dimensões, não é, e esta é uma área de pesquisa avançou que não está presente no livro. Então, nesta série também nós pretendemos fazer isso, né, e já estamos então no sexto livro dessa revisitação do livro da Bardin, o que Bardin não lhe disse, né, nem podia dizer naquela época, né, por exemplo, o uso de software especializado para análise qualitativa não era uma coisa que estava presente, então, de forma veemente, né, de forma mais, na época que Bardin escreveu seu livro, tá. É claro, nós já vamos aqui no, como eu disse, no terceiro capítulo, né, da segunda parte. A primeira parte foi uma parte mais teórica, a segunda parte é uma parte prática, onde ela introduz, de forma progressivas, algumas eh, técnicas de análise, não é, preparando para o método da análise de conteúdo propriamente dito. Ela vai introduzindo, por exemplo, nessa segunda parte, no primeiro capítulo, ela começa a analisar o teste de associação de palavra, introduzindo algumas noções que depois, na terceira parte do livro, ela vai introduzir melhor. E depois, aqui no capítulo 2 da segunda parte, ela aborda como fazer análise, não é, de questões abertas
de questionário, usa um exemplo, sempre usando exemplos. Nesse caso aqui, ela usa a simbólica do automóvel. Se você não viu, veja os vídeos anteriores. Muitas vezes, cada capítulo desse eu tive que fazer 2 vídeos, porque eram muito extensos. Aliás, todas as minhas aulas aqui, já vou avisando, são muito extensas, né. Você pode assistir 2 vezes, 3 vezes diferente, eh, diferentes tempos da sua vida aí, né. Bem, esse terceiro capítulo, onde eu tenho aqui apontado com a seta, né, esse aqui é o terceiro capítulo. Esse terceiro capítulo, ele tem, um aprofundamento mais detalhado sobre e com um exemplo muito específico, né. Ela fala de análise de comunicação de massas, né, ela fala no caso de horóscopos em uma revista, a revista que ela escolhe para obter esses dados, a revista Ellen. Já vou aprofundar, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa primeira e a segunda parte, que ela intitula O Jogo das Hipóteses, depois análise temática de um texto, tá. É importante que você perceba que ela está num crescente, né. Primeiro ela fez o teste de associação de palavra, analisando palavras, depois questões abertas de questionários, ou seja, que são um conjunto de mais palavras, né, como vocês podem ter visto no vídeo anterior. E agora ela vai para o horóscopo, que eu tenho um pequeno, uma frase completa e tal, e depois no capítulo 4 ela vai fazer a análise de entrevistas propriamente. Então ela está introduzindo a quantidade de texto, né, partindo da palavra para um conjunto de palavras, agora para frases inteiras, depois entrevistas e etc, tá. É disso que nós vamos falar, tá. Então neste nosso vídeo, nós então já passamos o capítulo 1, que é a análise dos resultados no teste de associação de palavras. Depois, no capítulo 2 foi as questões abertas, tá? E ela usou o exemplo da simbólica do automóvel, tudo com pesquisas. Vocês vejam isso nos vídeos anteriores. E agora nós vamos falar sobre análise de comunicação de massa, né? E ela usa isso, o horóscopo de uma revista. Naturalmente, se você me acompanha nesse canal, já ouviu falar na ideia de corpus latente na internet, né? Ela vai, naquela época, buscar horóscopo de revista, pega uma dezena de horóscopo, já vamos aprofundar neste mesmo vídeo isso, né? Hoje em dia você poderia e pode buscar esses horóscopos na internet. Ele tem um potencial latente, é por isso que esse conceito é muito importante, tá? É corpus latente na internet. Inclusive existe uma revista do qual eu sou um dos editores, o Internet Latent Corpus Journal. Eu convido você que não conhece, colocar esse título aí na internet, Internet Latent Corpus Journal, e você vai ver uma revista com qualis indexada, e onde você pode publicar artigos, por exemplo, como com essa temática, né, e com esse tipo de dados, que é dados corpus latente na internet, tá? É um paralelismo que eu estou fazendo então aqui com a Bardan, porque na altura ela foi buscar esses dados em revista, numa revista específica, né, dezenas de horóscopo, vários dias diferentes certamente, e ela mostra aqui um exemplo, já vou mostrar o exemplo que ela mostra no livro, de um dia do texto do horóscopo, tá. Esse texto do horóscopo hoje em dia está disponível na internet, em vários sites, você poderia comparar inclusive horóscopos facilmente de diversos países, em português, em inglês, em espanhol, não é, e etc, né. E essa noção de ir buscar dados com um potencial latente de análise, de obter alguma resposta, tem a ver com esse conceito corpus latente na internet, tá. Feito aqui o meu comercial, vamos começar então com esse primeiro ponto aqui sobre o jogo das hipóteses, né, que ela fala então neste primeiro capítulo. E ela justifica um pouco por que escolheu o horóscopo, né. E ela chama mesmo este horóscopo de pseudos previsões que de fato não ensinam grande coisa ao leitor sobre o futuro. Mas, mesmo sem ensinar grande coisas sobre o futuro para o leitor das revistas que leem horóscopo, mas será que tem outras funções, né? Se realmente é uma pseudo-previsão e não tem nada para ensinar ao leitor das revistas, aos leitores de horóscopo,
Mas tem outras funções, que outras funções sociais poderiam ter, emocionais, né, poderiam ter. Então, nós como pesquisadores das ciências humanas e sociais, da educação, da psicologia, da sociologia, que outras funções poderiam ter, o horóscopo, né? Em que a análise de conteúdo pode ajudar na pesquisa dos itens de sentido e também de unidades de vocabulário. Então, ela divide então o capítulo nessas 2 seções, são 2 seções bem grandes, onde na primeira seção ela faz uma análise temática procurando esses itens de sentido, tá, e na segunda seção ela procura então as unidades de vocabulário, fazendo uma análise, de, sintaxe, tá, análise lexical e sintática. Bem, nós nesse vídeo nós não vamos falar desse último, tá? De uma análise lexical e sintática, vamos deixar para um próximo vídeo, porque é bem extenso realmente. Nós vamos ficar até aqui análise temática de um texto, tá? Nesse caso, do texto, do horóscopo, né? E ela diz que existe algumas vantagens, por exemplo, de você fazer essa análise, ou iniciar um aprendizado de análise de conteúdo com horóscopo. Então, se você está no início do seu processo de mestrado, doutorado, você pode fazer esse tipo de análise, obtendo esses dados rapidamente, que são dados que estão, repito, com um potencial latente na internet, e depois você pode, então, começar a aprender, inclusive o uso de software. eh, Neste vídeo nós não vamos introduzir isso, mas podemos introduzir no próximo vídeo. Se você quer que eu fale sobre essa parte, né, mais técnica de como usar o NVivo ou o WebQDA, para quem é novo aqui no meu canal, eu sou um dos autores do WebQDA, fui formador por mais de 10 anos na Universidade de Aveiro, em Portugal, do NVivo e de outras software de análise qualitativa. Se você acha que pode se beneficiar, então, dando exemplos de como analisar o horóscopo, eu poderei gravar um novo vídeo, tá? Deem esse feedback, coloque aí nos comentários, isso nos estimula, né? Digo, olha, tem pelo menos aí 10 pessoas querendo saber sobre como é que faz isso que a Bardan está fazendo aqui manualmente, como eu já vou mostrar para vocês, usando o NVivo, por exemplo, tá? Terei todo gosto em gravar um novo vídeo, quem sabe com dados, corpos latentes da internet. Então, a Bardan fala no seu livro que existe uma vantagem de usar, iniciar a análise de conteúdo com horóscopo, porque são textos curtos e precisos, tá? Então o horóscopo geralmente são 2 frases, muitas vezes uma frase só, é muito curto e precisa, tá? Ou seja, é um sistema fechado e acabado em si mesmo. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, é um sistema fechado e suficientemente denso para que seja uma análise rica, não é? Não é porque é curto que é pobre de conteúdo, né? Não, é um sistema que, apesar de curto, ele é denso em termos de sentido, tá? Essas mesmas vantagens poderiam ser atribuídas, ou refletidas em questões de, abertas de questionário. O problema é que, geralmente as pessoas quando vão responder questões abertas de questionário são muito lacônicas, ou escrevem pouco, né? E geralmente esse texto não é rico, não é? É diferente do entrevista, que a pessoa está de frente ali com o entrevistador e o entrevistador puxa por ela, tem aquelas técnicas, né? Perguntar sempre o porquê e tal, mas isso nós vamos falar mais adiante, quando estivermos falando sobre as técnicas de entrevista e como a Bardan introduz isso no seu livro, né? Preparando as pessoas para a terceira parte. Muitas vezes os leitores da Bardan, na minha opinião um erro, eh, leem o índice e cai logo na terceira parte, não vê principalmente essa segunda parte, que temos exemplos práticos, onde vai aquecendo, e quando chega na terceira parte, sente uma lacuna e sentem dificuldades. Não faça isso, tá? Então, nós em breve vamos começar a gravar a terceira parte, que é falando do método de análise de conteúdo segundo a concepção da Bardan da época, tá? Nós vamos sempre complementar com coisas a mais, mas não cometa esse erro de parar e de pular, né, ir direto para a terceira parte do livro da Bardan.
ignorando a primeira parte, que é uma parte mais teórica, histórica, e a segunda parte, que é essa parte que nós estamos trabalhando aqui, que é uma parte mais prática. Então, ela então mostra essas vantagens de fazer análise de conteúdo, com horóscopo, né, e você que nunca fez nada, poderia usar o horóscopo ou poderia usar outros textos, né, por exemplo, que tenha esse mesmo seja curto, preciso e que seja ao mesmo tempo rico, né, ou seja, tem é um sistema fechado, mas rico ao mesmo tempo de conteúdo. Aqui ela mostra um exemplo, né, de um horóscopo, da revista Elle, com 2 L's, né, a revista francesa muito conhecida, ainda hoje, né, existe. Esses são textos da década de 60, né. Seria muito interessante você, elaborar uma pesquisa que compare, né, como era o horóscopo na década de 60, né, com os horó no próximo vídeo poderia fazer isso, né, pegar esse horóscopo tal como está aqui, né, e comparar para ver se a gente encontra com os horóscopos mais modernos, né, os textos mais recentes disponíveis, por exemplo, em sites da internet, que as pessoas consultam, né, grandes plataformas. Então, é um texto, na realidade, dezenas, é uma amostra de dezenas de textos semelhantes a esse que ela coloca no livro, tá? São textos curtos, né? eh, mas muito densos, né? Então, com uma grande possibilidade de obter significado. Bem, primeira coisa que ela faz, que ela introduz aqui neste capítulo 3 da segunda parte, é o conceito de leitura flutuante. É muito importante que você compreenda esse conceito, tá? Leitura flutuante ou navegação superficial, não é? É uma primeira leitura, uma leitura mais intuitiva, muito aberta, né? A todas as ideias, reflexões, hipóteses, numa espécie de brainstorming individual. É isso que ela diz, tá? Lá no livro sobre o que é leitura flutuante. Então, uma leitura mais descompromissada, principalmente com esse tipo de dados, que hoje eu chamaria de corpus latente na internet, né? Mas no caso dela é um texto de revista, então eu preciso fazer uma leitura de, de- de todos esses horóscopos, né? Existe um padrão aqui, né? Cada horóscopo aqui, Libra, eu peço desculpa porque eu não sou muito crente em horóscopo, não sou muito crente não sou crente em nada em horóscopo, mas do ponto de vista de pesquisa, né, um pesquisador das ciências humanas sociais, um educador, quais são as outras funções, né, que nessa primeira leitura, nessa leitura flutuante, o que é que me vem, o que é que me chama a atenção? São as palavras repetidas, alguma indução, o que é, né? E depois eu posso fazer também uma leitura mais sistematizada. Então, é uma leitura em que eu organizo essa, ou parcialmente organizada, né, com auxílios de procedimentos de descobertas. Esses procedimentos de descoberta podem ter a ver, por exemplo, com técnicas de perceber quais são os verbos, não é? O número de observações e títulos. Então, com base nessas leituras mais sistematizada, uma leitura flutuante, primeiramente, depois uma leitura sistematizada, eu poderia começar a formular algumas hipóteses. Ela formula várias hipóteses aqui, tá? Cada hipótese dessa aqui daria uma pesquisa, daria uma análise. Ela vai fazer, então, um exemplo, ela vai construir um exemplo aqui com base em apenas uma dessas hipóteses. Mas a primeira hipótese que ela mostra aqui, essa hipótese A aqui que eu estou selecionando, o horóscopo funciona para o leitor como um sistema projetante. Ou seja, a situação ambígua, né? Discurso vago e condicional, que é o discurso do horóscopo, e motivante ou implicante, ou seja, é centrado unicamente no sujeito leitor. Então, essa seria a primeira hipótese da função do horóscopo, né? Como ela não tem uma função preditiva verdadeiramente, ela é pseudo-preditiva do futuro, mas ela pode ter uma função, então, projetante. Essa seria a minha primeira hipótese. Será que existe isso? Essa situação ambígua? Eu tenho percebido aqui nas minhas leituras, né, que o horóscopo tem essa palavra que é ambígua, né, que é vaga, é um discurso condicionante, centrado sempre no que a pessoa faz ou deixa de fazer. Seria a primeira hipótese. A segunda hipótese é, o horóscopo tem
menos um valor predicativo do que uma função de suporte moral, tá? Então, suporte moral, ele induz uma atitude moral, portanto, será que eu consigo perceber isso de forma sistemática nos horóscopos? Então, essa seria uma segunda hipótese. Uma terceira hipótese seria: o horóscopo não é um reino do fatalismo, visto que tudo é reposto nas mãos do próprio sujeito. Este pode atingir a felicidade na condição de realizar o que para tal for necessário. Então, veja, o discurso do horóscopo é você que é o agente ativo do processo todo, né? Essa seria, então, uma terceira hipótese. Será que essa hipótese, depois da minha leitura flutuante, se confirma? Entende? De que a linguagem utilizada é sempre está na mão do sujeito, o sujeito é que faz as coisas, tá? E para isso você é que tem as condições de realizar tal coisa. O quarto, a quarta hipótese que a Bardin apresenta no livro é: o horóscopo coloca o indivíduo num quadro de referência, fornecendo-lhe ou impondo modelos de conduta, né. Então eu tenho um modelo de conduta que é induzido através, do horóscopo, né. Você é uma pessoa bondosa, hoje você é uma pessoa mais alegre, tem um quadro de referência, um modelo de conduta. Será que existe realmente um quadro de referência, um modelo de conduta? E que modelo é esse? Que está ali nas entrelinhas do discurso quando eu analiso, então, um horóscopo, não é? Esse seria a quarta hipótese da Bardin aí, para analisar horóscopos, tá. Outra, hipótese seria: pelo horóscopo difunde-se um sistema de valores que corresponde à ideologia e ao modo de vida de uma certa burguesia, tá. Ou seja, a burguesia que procura a felicidade, e essa felicidade, então, é o santo grau, então, para você obter essa então existe por trás desse desse discurso do horóscopo um certo sistema de valores, né, uma ideologia, de valores burgueses, né, ali do que a Bardin escreveu na década de 70, tá. Então o sistema de valores, não é, o amor ligado à ideia de segurança, amizade, relações sociais adquirem uma grande importância, a saúde constitui um valor em si, a questão do dinheiro, né, as relações, sociais. Então, esse seria então uma um quarto, né, uma quarta hipótese, que a Bardin sugere para quem for analisar, repito, horóscopos, né, como um primeiro exercício para aprender alguns elementos de análise de conteúdo, que ela está preparando o seu leitor, né. Um quinto, né, uma quinta hipótese seria: o horóscopo contribui para o desenvolvimento do conformismo e para o aumento da integração deste grupo social. Então, ou seja, se eu induzo esse certo conformismo, então eu tenho uma maior integração social. Se toda a sociedade lê horóscopo, acredita em horóscopo, eu tenho essa integração social através do conformismo. Será que é isso que eu consigo encontrar ao analisar o horóscopo? Existe esse padrão, então, de induzindo ao conformismo e de integração social? Outra hipótese seria a consagração de uma ideologia de temperança. Tudo se organiza em torno da moderação e do autocontrole, né. Então, se você é uma pessoa moderada, se você é uma pessoa que, tem, domínio próprio, né, e tal, então você vai conseguir tudo na sua vida. Será que esse padrão, né, de ideologia da temperança está presente, então, no horóscopo, quando nós analisamos o horóscopo? Esse seria então, mais uma, hipótese para analisar o horóscopo. Tudo isso resultando daquela leitura flutuante ou daquela leitura mais, sistemática, né, que ela, falou ali no início, né. Lembra disso, né. Eu posso fazer então uma leitura flutuante, uma leitura sistematizada e depois propor então várias hipóteses, tá.
uma última hipótese seria a busca do lucro por meio do investimento de uma energia controlada é a moral do esforço, principalmente esforço de si próprio, né. Então, essas 2 últimas hipóteses, né, cada hipótese desse daria um trabalho de análise, tá. Você não precisa ter todas essas hipóteses, naturalmente, se você for fazer uma primeira abordagem com o uso de horóscopo, mas a Bardão usa essas 2 últimas para dar exemplos, né, de análise temática, tá. Então, o que é que ela está tentando ensinar aqui que é importante que você perceba? Ela está tentando ensinar a importância do jogo da hipótese. Veja, na investigação qualitativa nós não temos hipóteses, né, no sentido de teste de hipótese, tá? É controle experimental, vamos tentar evitar o erro do tipo 1, do tipo 2, técnica estatística, né? Teste de hipótese. Essa hipótese aqui tem um caráter mais qualitativo, de previsão, né? Então eu fiz a minha leitura flutuante, fiz a minha leitura sistematizada e começo a dizer assim, olha, se eu começar a fazer análise, me aprofundar, será que este meu pensamento vai se confirmar? Então, esta hipótese não tem a mesma linguagem, tanto é que atualmente nós tentamos evitar, eu digo isso para os meus alunos, tentem evitar o termo hipótese numa investigação qualitativa para não induzir no leitor o erro de teste de hipótese da estatística, das metodologias quantitativas, tá? Ou de um paradigma investigativo mais hipotético-dedutivo. Nós estamos aqui num paradigma mais interpretativista, né? Ou da complexidade. Bem, isso podemos falar de um outro momento, tá bem? Mas é importante que você tenha uma percepção de que um investigador qualitativo ele precisa ter esse jogo das hipóteses antes, através dessas leituras, não é? Ele precisa sentir o texto e etc. para ele começar a estruturar a análise. Bem, o primeiro tipo de análise que ela está introduzindo aqui é a análise temática de um texto, tá? E esse texto é o texto, claro, dos horóscopos, tá? Cada coluna dessa, não é, nas várias dimensões, não é, seções do horóscopo, coração, saúde, vida social, o meu conselho, né? Hoje os horóscopos, eu fui na internet pesquisar, hoje os horóscopos são mais concisos, não é? Não são tão longos o texto, né? Antigamente o horóscopo tinha essas divisões e tudo, mas hoje eles são muito mais ao ponto, não é? Do que propriamente assim, com essas divisões todas, tá? Então, voltando aqui para a análise temática, ela fala que a análise temática é uma contagem de uma ou vários temas ou itens de significação numa unidade de codificação previamente determinada. Então, para que serve então essas hipóteses que eu determinei previamente? Serve para eu pensar nessas unidades de sentido, de significados, né? Sobre para que eu possa determinar previamente isso. Então, e eu faço uma contagem, tá? E, e ela diz que apercebemos-nos de que se torna mais fácil escolhermos neste discurso, no discurso do horóscopo, a frase limitada por 2 sinais de pontuação, né, entre um ponto e o outro, entre um ponto e vírgula ou exclamação, como unidades de codificação. Essa eh, outro conceito importante que ela está construindo para depois falarmos da análise de conteúdo, né, que é a ideia de unidade de codificação, tá? A unidade de codificação aqui, no caso da análise do texto do horóscopo, é então a frase, delimitada então de uma acentuação, de uma pontuação até a outra, né. Então essa unidade de análise eu vou procurar qual é o tema desta frase, tá. E aí eu vou fazer uma contagem e eu vou contabilizar o significado, né, muitas vezes com palavras sinônimas, não é, ou com sentidos semelhantes, quais são as unidades de significação que eu quero encontrar, não é, nas minhas hipóteses, né, prévias a tudo isso. Bem,
ela propõe então um levanta com base nessas 2 últimas hipóteses, né, essas 2 últimas hipóteses que nós estávamos falando anteriormente, ela propõe então o levantamento das atitudes, né, qualidades, aptidões psicológicas aconselhadas ou desaconselhadas. Ou seja, atitudes psicológicas positivas e negativas, valorizadas ou desvalorizadas, no horóscopo, não é? Quais são as atitudes valorizadas, aconselhadas, né, vamos chamar de positivas? Ela faz essa tabela aqui, está lá no livro da Bardin, tá? Atitudes valorizadas, e ela apresenta aqui um conjunto de categorias ou rúbricas, né? Por exemplo, atitudes valorizadas ou aconselhadas, né? Prudência reflexiva, diplomacia, reserva, energia, optimismo, exploração, explorar as suas capacidades. São todas atitudes valorizadas ou atitudes positivas, aconselhadas, que ela agrupa aqui em vários componentes, tá? Por exemplo, prudência e reflexiva. Aí eu teria a componente da prudência, da atenção, da lucidez, né? Nos horóscopos, geralmente, eu tenho esses aconselhamentos, né? Termos de aconselhar calma, organização, disciplina. E ela finalmente, nessa terceira coluna, apresenta os exemplos. Por exemplo, controle-se, né? Haja com ordem sem pular etapas. É uma frase, começo, meio e fim, que tem lá nos horóscopos que ela encontrou lá do corpus de dados que ela está analisando. Permaneça nos limites da prudência, contemporize, faça frente com lucidez. Então, ela começa a contar então essas unidades, esse aqui são só exemplos, tá? Mais um motivos de você usar um software, por exemplo, aqui é uma tabela com exemplos. Quando a gente vai fazer análise, eu não posso contabilizar apenas exemplos, eu contabilizo todos os exemplos. Nesse caso, ela diz que todos os exemplos são 18. Então, quando ela vai analisar então, essas dezenas de horóscopos, né, ela contabilizou 18 unidades de texto, né, aquelas frases, e está aí nessa categoria ou rúbrica, ela chama de categoria ou rúbrica, chamada prudência reflexiva, né? E teria esses componentes. Aí você pode perguntar, qual esses componentes são exatamente iguais? Não. Quais foram mais presentes nessa atitude positiva aqui? Foi a prudência ou foi a calma, né? Prudência, calma estariam sinônimo, atenção, lucidez, paciência, organização, né? Aqui organização. Então, esses 18 aqui, que aparece aqui, ou seja, quer dizer 18 vezes um número de exemplos, né? Nesse caso, o 18 é o número total disso. E corresponde a 11,6% de todos os itens dos horóscopos, tá? E assim por diante, tá? Então, nesta tabela, eu tenho só as atitudes valorizadas, aconselhadas, atitudes psicológicas aconselhadas, segundo então, aquelas hipóteses, não é? Que eu desejei trabalhar, tá? Ali tem várias hipóteses, ela não está trabalhando com todas. Ela fez então essa tabela e depois faz essa contagem, certamente fez essa contagem manualmente, com lápis coloridos e etc. Como é que faz isso com o uso do NVivo, com o WebQDA, com software? De uma maneira muito melhor, tá? Então essa é a primeira tabela que ela apresenta. A segunda tabela é uma tabela das atitudes desaconselhadas ou desvalorizadas ou negativas, atitudes rejeitadas que estão presentes no horóscopo, como por exemplo, impulsividade, fraqueza, espírito crítico, desencorajamento e preguiça, desperdício. Então são todas atitudes que o horóscopo desaconselha a você no texto, tá? Por exemplo, impulsividade. Aí a componente seria nervosismo, estou aqui nessa primeira coluna aqui. Se você não está vendo muito bem aqui no meu slide,
abra o livro da Bardan, tá? Eu acho que vale a pena acompanhar aqui um livro aberto assim, e você vai ver essa tabela lá. Por exemplo, nessa segunda coluna tem aqui nervosismo, insanidade, agitação, impaciência, estranheza, sensibilidade. Essas são as componentes dessa impulsividade. Seria, na minha visão hoje, né, uma dimensão de análise, e essa aqui seria onde ela contabiliza um total de 10 itens presentes de impulsividade. E ela cita alguns exemplos, não cita os 10, né? Então eu tenho riscos de impaciência, muito impulsivo, controle-se, olha, o controle-se está aqui, eu coloquei até aqui esse traço vermelho embaixo para chamar a atenção, mas como atitude rejeitada, tá? Mas também está aqui como atitude valorizada, tá? Então tem que ver o contexto em que isso foi codificado, né? Afinal, o controle-se está lá e cá. Depois nós vamos debater um pouco mais adiante, quando a gente de categorias autoexcludentes. Teoricamente, essa mesma unidade de texto não poderia ser positiva e negativa ao mesmo tempo. E ela contabiliza aqui como atitude rejeitada no horóscopo 10 unidades, tá? Que corresponde a 6,60, mesmo aqui do lado do 10, onde eu estou clicando, a 6,65, tá? Mesmo aqui do lado desse 10. Agora, na outra tabela, eu tinha 18, não é? De atitudes valorizadas. E nesta segunda tabela, ela soma então esse 10 mais essas 18 unidades do anterior e coloca essa última coluna, que ela chama de resultantes, tá? Então eu tenho 28 unidades, é por isso que eu coloquei aqui mais 18, então 10 mais 18, 28, que é equivalente a 18%. E ela faz isso, então, em todos. Tanto é que esse 52% aqui embaixo, onde eu estou circulando aqui, tá? Aqui embaixo na tabela, é o resultante, então, das atitudes valorizadas, das atitudes rejeitadas ou desvalorizadas no texto do horóscopo, tá? É importante que você possa perceber isso. Qual é a conclusão, então, depois que ela fez esse trabalho manualmente, ela chega, tá? Que metade das frases do texto, 52%, tá? Ou seja, nós estamos falando em 78 unidades, que dá 52%. Esse 52% aqui, que ela está mostrando no resultante, ou seja, metade das frases do texto, 52%, atraem ou rejeitam as qualidades ou os defeitos individuais. Tem a ver com aquela última hipótese, tá? Que nós estávamos apresentando anteriormente, que ela apresenta, né? Então, o aspecto egocêntrico do discurso centrado no indivíduo, então o horóscopo sempre tem um discurso muito centrado no próprio indivíduo, no que você faz, no que você não devia fazer, ou o que você deveria deixar de fazer, ou o que você deveria começar a fazer, tá? Isso ilustra bem o aspecto do vai e vem da análise de conteúdo, entre a teoria e a técnica, hipótese, interpretação e métodos de análise. Bem, essa história aqui, eu até coloquei em negrito, eu vou aqui destacar para vocês também, sobre esse vai e vem no conteúdo de análise. Por quê? Porque eu fiz um conjunto de hipóteses, mas ao fazer o conjunto de hipóteses, ela diz no texto, ela necessitou voltar muitas vezes para reconstruir alguns aspectos das hipóteses e do que você codificou aqui como atitude valorizada ou positiva e atitude rejeitada ou desaconselhada, atitude negativa, tá? Então, esse é um princípio muito, muito importante que muitas vezes os meus alunos ficam angustiados, que é essa ideia do vai e vem, né? Eu me lembro, uma história de 10 anos atrás, eu era um dos meus primeiros alunos de doutoramento, nessa altura ele estava usando o NVivo, não existia o PA, e ele colocou um sistema de análise, já vou falar o que é sistema de análise a seguir, né, sistema de categorias, subcategorias e tal, todas essas os itens, começou a codificar e a gente começou a ler, eu fui validando aquilo,
tinha tanto problemas de consistência ali, né, naquilo tudo, que ele voltou para casa, resolveu apagar tudo e começar do zero, né. Depois deu muito mais trabalho, mas ele estava com a leitura muito mais madura. Para ele era melhor apagar tudo e começar do zero com aquele novo pensamento construído, com um novo sistema, de análise construído. Bem, na verdade você não precisa ser tão radical. Muitas vezes, o que você precisa fazer é, esta mobilidade de categorias, categorias, subcategorias, é importante que você possa perceber, tá? Por exemplo, aqui eu tenho duas grandes dimensões de análise, olhando agora o que a Bardan fez décadas depois, né? As atitudes positivas, que são a prudência reflexiva, tá? Tá aqui, ó, no texto, que tempera a energia e o otimismo, eles próprios indispensáveis, a diplomacia e a reserva, tá lá nessa tabela, tá? Essa tabela mostra tudo isso, diplomacia, reserva, energia e otimismo. Então, essas são as atitudes positivas. Por fim, a exploração das próprias capacidades pela aplicação e boa vontade. Tá? E seria uma dimensão de análise, e tudo isso mais seria, então, categorias ou subcategorias. Né? Ela aqui é que ela não chama de subcategoria, ela chama de componentes. Né? Mas hoje em dia, o que é que eu diria? É que eu teria aqui um sistema que eu tenho duas grandes dimensões de análise, atitudes positivas e atitudes negativas. Essa imagem não está no livro da Bardan, tá? Já vou avisando para não ficar procurando essa imagem no livro da Bardan. Aliás, eu de vez em quando coloco as aspas e o número das páginas, vocês já perceberam, né? Mas 90% do texto aqui é texto tirado do livro da Bardan, tá? Isso é feito a propósito, tá? Aqui não tem nenhum problema de plágio, né, nem de reconhecimento, porque nós estamos focando no livro da Bardan. Que isso fique bem claro, tá? Que você não fique dizendo, quando é um texto meu, alguma coisa e tal, eu vou avisar para você, para que você fique por dentro disso. Então, essa imagem aqui vocês não vão encontrar no livro da Bardan, eu só estou fazendo uma releitura nesse sistema teórico, né, de hipótese, de sistema de análise. Então, o sistema de análise da Bardan, essa atitudes positivas e atitudes negativas, seria duas grandes dimensões de análise. E o que ela chama de categorias, na realidade, aqui ó, são as categorias ou rúbricas, não é? Seriam as categorias de análise propriamente, só que cada categoria de análise dessa, como por exemplo, prudência reflexiva, eu deveria ter então subcategorias, né, com exemplos específicos da prudência reflexiva, da diplomacia e a reserva, da energia e otimismo, tá? Eu encontro textos nos horóscopos sobre estas temáticas, tá? E aí eu teria subcategorias aqui, tá? Nesse meu sistema, eu poderia então ter aqui um sistema onde eu teria categorias, tá? Bem, eh, o exemplo que acabamos de descrever constitui um ponto de vista, uma dimensão da análise, tá? Uma abordagem particular e muito restrita sobre um assunto muito limitado. Seria necessário abordar este texto por todos os lados, numa infinidade de dimensões, direções de análise, com descontos frequentes, numerosos, obtidos por meio de técnicas diversificadas. É o que ela diz na página 80 sobre isso. Tá? Ou seja, esse sistema de análise tem a ver com aquelas duas últimas hipóteses. O que ela está dizendo aqui, chamando de dimensão de análise, é de todo esse sistema de análise, não é? É uma dimensão de análise. Aqui eu estou chamando as dimensões de análise, o que ela está chamando de eh, categorias, não é? Propriamente, e subcategorias. Mas desde que você seja coerente na sua nomenclatura no seu trabalho, eu não sou fundamentalista a termos de nomenclatura. Isso aqui é uma dimensão de análise ou não é? Bem, o que eu uso a hierarquia é dimensão de análise,
categorias, subcategorias, né. Mas você pode usar, né, categoria ou rúbrica, depois uma componente, um construto, uma unidade de sentido. Então, desde que você seja consistente no seu trabalho, tá. Outra coisa que ela fala, que é muito importante, e é por isso que eu fiz essa imagem aqui para vocês perceberem isso, e essa imagem nos aproxima mais da sistematização que um software faz, que a análise de conteúdo é arvorescente, quer dizer, técnicas e interpretações atraem umas às outras, a lá limite, tá? Não é possível esgotar o discurso. É muito importante, coloquei isso aqui em negrito para destacar. Este pode ser considerado esgotado quando os procedimentos já de nada adiantam. Isto, por vezes, é inútil, já que algumas operações não fornecem nenhum resultado significativo ou utilizável. Tá? Ou seja, teoricamente, qualquer corpus de dados, nesse caso os horóscopos, né, eles são inesgotáveis, né, em termos de discurso. Por quê? Eu fiz toda essa análise aqui com base em duas hipóteses. Tá? Se eu fosse levar em consideração outras hipóteses, eu poderia ter outra árvore, não é? E ela tem esse conceito aqui muito interessante, né, que eu já usava mesmo antes da Bardan, que é o conceito do arborescente, né? Lembra o quê? Uma árvore que se ramifica, né, que se espalha com muitas. O que é que ela está dizendo? Que cada unidade dessa aqui, né, cada categoria pode ser ramificada em subcategorias, tá? E isso é fácil de ver. Quando eu tenho aqui nas atitudes positivas ou atitudes rejeitadas ou negativas, por exemplo, 18 unidades de texto que está ligada à prudência e à reflexividade, desses 18, o que é que está ligado à prudência? O que é que está ligado à reflexividade? Então, eu poderia ter aqui duas subcategorias onde eu pudesse codificar especificamente esses 18, dizendo que, olha, 5 é de prudência, é mais sobre prudência e os outros tantos, a diferença para 18 para a reflexividade. Tá? Ou seja, essa ideia que ela está comentando aqui, são duas ideias importantes aqui, tá? E isso é um ponto de vista, tem a ver com um conjunto de hipóteses, ou com uma hipótese que eu analisei, que ela está chamando de dimensão da análise, tá? Eu posso ter um sistema de análise, mais ainda, que esse mesmo sistema de análise ele pode ser arborescente, e não é possível esgotar a análise. Então, é muito importante na análise qualitativa você ter a ideia de fundamentação teórica eh, de forma muito clara, muito específica, para você dar o pontapé inicial. Quer dizer que você esgotou e vai obter a verdade absoluta? Não. Você vai obter um sistema de análise coerente e pode ser validado. Isso a Bardan não fala nada, tá? Nem agora nem depois. Sistema de validação. Como é que eu valido? Né? Como é que eu faço uma auditoria a quem codificou isso? Naquela época era bem difícil fazer isso, tá? Hoje continua sendo difícil, mas é mais possível com o uso de software. Bem, nós finalizamos, né? Obrigado por você ter perseverantemente ficado até o final. Nós, então, falamos desse terceiro capítulo, tá? Análise de comunicação de massa, o horóscopo de uma revista. Falamos do jogo das hipóteses, relembrando que o termo hipótese aqui é usada com um significado bem distinto daquele do teste de hipótese, usamos em estatística, tá? Falamos da análise temática, escolhemos uma daquelas hipóteses, duas na verdade, né? Para construir um sistema de análise. O sistema de análise aqui está por minha conta, porque ela não fala nisso lá. Na nossa próxima aula, nós vamos falar, então, sobre essa última parte, que é uma parte bem extensa, sobre análise lexical e sistemática de uma amostra de horóscopos, tá? Ainda estamos no tempo, nos termos de horóscopo. Ou seja,
você pode então, analisar, de forma o mesmo corpus de dados de diferentes perspectivas, de diferentes hipóteses em termos de análise temática. Mais do que isso, você pode analisar de forma lexical, sintática, né. Será que tem muitos verbos, tem muitos adjetivos? Que tipo de adjetivos, substantivos, os horóscopos costumam utilizar e qual o significado disso? Qual é, o peso semântico, sintático e lexical de tudo isso? Bem, muito obrigado porque você ficou até o final. Eu vejo que você é uma pessoa perseverante, que quer aprender sobre isso. Eh, Assista esse vídeo com o livro da Bardan do lado, tá? Se inscreva no canal, acione as notificações e até o próximo vídeo, onde estaremos então todos juntos para aprofundarmos mais. Se você quiser que eu mostre um pouco usando o NVivo ou o WebQDA, como é que faríamos essa análise tecnicamente usando esse software? Deixa aí nos comentários, por favor, grave um vídeo sobre esse análise de horóscopo da Bardão usando o NVivo, usando o WebQDA, usando software para... E eu terei todo o gosto, aí adio mais um pouco, né, esse feedback, o seu feedback é muito importante, tá, para me animar aqui. A gente que é professor universitário, tem muitas classes, né, muitos orientandos e muitas vezes a gente precisa de um estímulo, seu estímulo, né, aí nos comentários dizendo: "Olha, grava mais, grava esse vídeo sobre esse tal, eu tenho é". Coloquem aqui então nos comentários se você prefere que eu vá para a próxima parte já direto, do capítulo 3 da segunda parte do livro da Bardan, ou se eu deveria gravar um vídeo com o NVivo, por exemplo, usando o corpus de dados de horóscopos, tá? E o que você pedir aqui, nós vamos dar prioridades, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima e fique bem.